Boa noite! Tudo bem, pessoal? Vamos lá para mais uma live de hoje. A gente vai receber aqui a Tainá. Vou colocar aqui para vocês o tema da live de hoje. A grande oportunidade. Oi, Tainá! Deixa eu colocar o tema aqui, vou colocar um pin, daí a gente já começa. Tami, boa noite! Eu vou colocar aqui para vocês a grande oportunidade de Work and Study. Olá! Study and Work, né? Vou colocar aqui. And Work, eu quero falar oi para todo mundo. E aí acaba que eu não tô digitando aqui, né, gente? Vou colocar aqui para vocês o tema, porque assim o pessoal que for entrando, eles vão vendo aqui do que a gente está falando, né? Para ver quem tem interesse, para chamar o pessoal para falar a respeito. A Tainá é uma aluna nossa que já viajou com a GX há alguns anos e ainda mora na Irlanda. Então eu achei uma grande oportunidade chamar ela aqui hoje para contar um pouquinho pra gente toda essa experiência dela, como que foi, né? Ela acabou até outras pessoas, amigos, parentes, acabaram indo depois dela também estudar lá. Então ela vai compartilhar com a gente um pouquinho dessa história. É sempre gostoso a gente ouvir a história das pessoas, né, e entender um pouquinho como que elas conquistaram tudo isso. Eu vou chamar a Tainá aqui. A Maíra, ela tá até me chamando aqui, me dando um request. Maíra, a gente pode depois sim abrir aqui a live para você falar que agora eu tenho que chamar a Tainá, que é a nossa convidada de hoje, tá? Gente, vamos lá, colocando, né, coraçõezinhos. Oi, Tainá! Bem, Tudo jóia? Eu tô tudo falando aqui bem. pro pessoal ir, né, colocando coraçõezinhos para entregar essa live para mais pessoas. Quem tiver também dúvidas, podem colocar aqui. Ó, o Henrique aí, ó, É, prestigiando. Tem que prestigiar, né, Tainá? sim. Ele não queria parecer de vergonha, mas ele quer ver. Jura? Ó, depois a gente vai querer que ele faça pelo menos um oi. O Henrique, gente, É. é o noivo, marido, namorado, Noivo. noivo da Tainá, que tá lá com ela também, né? E aí a gente vai, olha lá, sua irmã tá por aqui também, Sim. saudades da Irlanda. Gente, o que Uhum. que vocês tiverem de dúvida, pergunta pra gente, fiquem à vontade, a gente tá colocando aqui, né? Eu vou deixar gravado esse aqui também, vocês sabem que a gente deixa gravado para que todo mundo possa depois tá vendo, compartilhando. E aí, Tainá, como que você tá? Tô bem. Agora trabalhando de casa, né? Mal saindo. A gente estava se falando hoje, ela falou, eu vou dar uma arrumadinha depois de muito tempo. É, nem fale. Ficar em casa é isso, né? A gente acaba. Eu tô tentando, assim, me esforçar para todo dia passar uma maquiagem, alguma coisa assim, porque fica mais difícil, né? Ah, é, dá muita preguiça. Nossa, não dá vontade nem de tirar o pijama mesmo. Pois é. Quanto tempo Uhum. já que você tá aí? É, em fevereiro fez 3 anos que a gente tá aqui. Nossa, já fazem 3 anos. 3 e meio, né? Agora, mais ou menos. Fevereiro, março, abril, maio, junho. É quase 3 e 4 É, meses. nossa, já faz tudo isso. Foi ela e o namorado, né, gente? Na época namorado, hoje noivo. Uhum. E às vezes eu perco um pouquinho a noção de tempo, né? Porque há tantos alunos embarcando que a gente fala, gente, quanto tempo já faz? Né? E vocês É, foram inicialmente para fazer o inglês, né, Tainá? Como que era seu inglês na sim. época? Conta aí um pouquinho pro pessoal. Ah, então, era bem fraco, na verdade, meu inglês, porque eu nunca fiz inglês particular no Brasil, em escola particular, era só na escola mesmo normal. E então, assim, eu acredito que eu tinha facilidade, porque eu me interessava, assistia série, pesquisava a palavra, tudo, mas assim, não sabia comunicar nem nada. Então, assim, foi na cara e na coragem mesmo. Tanto eu como o Henrique. Então a ideia principal era vir para aprender o inglês. Primeiro objetivo. Era Esse era o esse. principal objetivo. Sim. Legal. E você sofreu um pouquinho no começo por causa disso?
Ah, sim, né? Porque primeiro que aqui eles têm, a gente é acostumado com uma cultura americana, então o inglês que a gente está acostumado no ouvido é o americano, o que é bem diferente do irlandês. Eles têm um sotaque bem mais puxado, é um mix de Reino Unido com gaélico, que é meio esquisito, assim, para os nossos ouvidos no começo, mas nada que não acostume, então depois você vai acostumando. Na escola também os professores normalmente são irlandeses, então você já acostuma com esse sotaque. E aí, além da insegurança, medo, porque a gente veio aqui sem ninguém estar aqui para dar um suporte. Viemos assim sem saber de nada, chegamos bem perdidos, então a gente foi se virando no que dava mesmo. E você, quando você para pensar, né? Porque agora já fazem 3 anos e meio. Você sempre teve esse sonho? Porque tem muita gente que pensa em fazer isso e acha uma coisa inviável, né? Sim. Você sempre teve esse sonho? Foi uma questão de planejar? Quando que deu esse, né? Falando, não, vamos. Você lembra Então, eu disso? sempre tive essa vontade de fazer intercâmbio. Eu via muitos amigos na escola, na verdade, fazendo colegial, fora do país, mas a gente nunca tive condição de poder fazer. Então, eu vi a oportunidade de fazer intercâmbio depois, né, de mais velha trabalhando. Mas na verdade sempre foi meu sonho. Eu queria até ter ido como feito como au pair na época, para ver se dava certo. Mas aí eu já estava namorando com o Henrique, daí o Henrique também pensou em ir, mas não era muito da cabeça dele fazer intercâmbio, não. Ele já é um pouco mais medroso, eu já sou mais aventureira. Então eu que meio arrastei ele para realizar esse sonho, né? Então foi um sonho realizado mesmo, que a gente conseguiu Olha conquistar lá, o junto. Romeu também tá assistindo, hein, titia? É, Tá todo mundo querendo ir para Irlanda. Olha lá, sim. ela falou que vai também. E para realizar, né? Eu acho que tem muita gente que fala, nossa, mas e aí? Às vezes a gente acha que o outro consegue e a gente não. Você É. tinha essa impressão? Ou foi um planejamento? Como que sua família enxergou isso? A família do Henrique? Então, assim, na verdade, na minha cabeça já existia essa possibilidade de eu fazer de alguma forma, nem que fosse como au pair sozinha temporariamente, só para ter essa experiência e voltar para o Brasil, se o Henrique por acaso não quisesse ter Não vindo, quisesse né? fazer. Tá. Sim, daí eu tinha pensado até em Canadá, Estados Unidos, esses lugares para au pair mesmo. E daí quando eu comecei a pesquisar, né, o Henrique começou a ver, daí começou a pensar também na possibilidade de sair do país. A gente não se planejou tanto como eu conheci outras pessoas que se planejaram bem mais, conheciam muito mais. O nosso, na verdade, foi assim. Eu queria muito, ele mais ou menos. Aí ele também não estava muito contente com o trabalho dele na época, aí ia receber a rescisão e foi tipo, vamos investir nisso. Ou a gente começa a investir na vida para ficar no Brasil, tipo, investe num apartamento, alguma coisa assim, ou investe para mudar de país. Foi tipo esses dois caminhos que a gente tinha. Então a gente decidiu, quer dizer, mais eu, né, decidi seguir esse caminho do vamos para fora do país, né? E aí É, foi um eu, investimento nisso. eu lembro vocês dois lá na GX, né? E é esse perfil mesmo que você falou, né? Você um pouco mais decidida, ele um pouco mais será, né? É, Mas assim, querendo viver isso juntos, isso é muito legal. E acho que era esse momento que nem você está falando, né? Ou era, né? Era para ser naquela é. hora, né? Então é importante também. Às vezes a gente tem aquela pessoa que planeja com mais antecedência e tem também aqueles momentos da vida, aqueles momentos cruciais, né? Que a gente está numa encruzilhada ali, né, Tainá? E acho que A gente vocês era tava nessa. isso, né? Sim, até eu lembro que a gente chegou, sentou lá com você, perguntou para você quais são as opções que a gente tem para sair fora do país. Aí acho que você falou para gente. Vocês falaram sobre Nova Zelândia, Austrália, sobre a Irlanda. Acho que eram os mais que eram porque a gente precisava trabalhar, né? A gente não tinha dinheiro para ficar Isso. se sustentando. Então nossas opções eram precisamos trabalhar e estudar. Então eram poucos países que têm essa possibilidade de trabalhar e estudar, né? E aí quando a gente Exatamente. e aí você falou, mas que época quando vocês querem vir?
ir, né? Aí a gente falou o mais rápido possível. Eu falei, né? Na verdade, pra mim já ia no dia seguinte. O Henrique ainda falou, o Henrique já era mais pé no chão. Já é assim, ah, É. não, daqui uns 2 meses. Aí vocês falaram, não, então, mas na Irlanda já tá começando. Isso aí era em 1º de janeiro, era 4 de janeiro que a gente foi, eu lembro. E aí vocês falaram assim, ah, dia 6 de fevereiro já começa as aulas na Irlanda. Aí eu, pra mim, já tinha fechado, tava ótimo. Já estava E o Henrique pronto. já começou a ficar desesperado, porque pra ele tava pensando em abril. E eu já tava, vamos nessa data que tá, pra mim tá ótimo. E para a família foi um susto? Foi. Ninguém muito acreditava quando a gente falava sobre, porque até então não estava fechado, né? Então eu estava trabalhando até Uhum. agosto, mais ou menos. Eu trabalhei até agosto no escritório em São Paulo e depois fiquei parada até o final do ano. Então eu comentava muito sobre isso na época e todo mundo ficava meio assim, né? Não tava muita fé, porque não estava nada fechado, então ninguém tinha muita certeza. E eu falava, não, a gente vai, não, a gente vai. Até quando fechou, que deu certeza pra todo mundo que a gente realmente vinha. E aí todo mundo ficava, e aí, mas e seu inglês? Vocês conseguem se comunicar? Como é que vai ser isso? Meu Deus, meu Deus. Mas no fim, dá tudo certo. Todo mundo entendeu. E até pessoas que a gente, que você espera, que não espera que se animem tanto pela gente, se animaram bastante por a gente estar vindo pra cá, porque sabe que é uma boa opção, né? É uma boa experiência. Que bacana. É importante isso, né? Porque lógico que tem perrengue, né, Tainá? Lógico. Gente, sair da Sim. zona de conforto é perrengue. Mas como a gente cresce com isso, né? E acho que a família sente isso Uhum. também, né? O que que vocês viveram Sim. nesses 3 anos e meio e tudo mais. Tem Sim, uma muitas pergunta conquistas também. que legal, e é isso que eu até quero te perguntar. É, tem uma Uhum. pergunta aqui até falando do seu primeiro emprego, como foi isso? Mas Uhum. até antes disso, deixa eu te perguntar. A saída aqui do Brasil foi tranquila? Você lembra de aeroporto, a chegada aí? Porque tudo era novo, né? Quando vocês chegaram por Sim. aí, eram só vocês dois, né? Vocês tinham a E a gente escola, nunca tinha tinha o nem saído suporte do da país. escola. Foi a E primeira vocês nunca. saída do país. Exatamente, vocês nunca tinham saído do país. E aí, Foi. como que foi isso, né? Essa conquista? Porque é uma grande conquista para vocês. Sim. Então, no aeroporto, foi uma caravana de pessoas, né? Eu já preferia que não fosse muita gente, porque eu gosto eu queria ir tranquila com a cabeça, sem nenhum sofrimento, ninguém assim, tipo, muito triste, né? Sei, com a cabeça pensando, ai, meu Deus, deixei todo mundo pra trás. Mas assim, eu lembro que foi uma caravana de pessoas, muitas Uhum. pessoas mesmo, amigos e família, quiseram acompanhar a gente até o final, até a chegada, na onde eles não podiam mais ir, mas passar. E foi uma choradeira só, né? Eu lembro que eu não consegui derrubar uma lágrima, porque eu tava muito feliz mesmo de. Eu não tava acreditando, na verdade, eu tava meio besta. Tipo, nossa, não acredito. Então, assim, eu acho que eu fui uma única que tava viajando. Eu tava no mundo da lua na hora, assim, que eu não consegui nem chorar, de tão louca que eu tava. Mas foi sofrido, né? Imagino que para quem ficou para trás, principalmente, porque a gente ainda estava começando um novo desafio, né? Para quem ficou para trás, ficou mais triste, porque ficou sentindo nossa falta. Mas foi legal, a gente daí, né, entrou no avião, nunca tinha viajado para fora, então aquela coisa de, meu Deus, que legal. Mas eram 11 horas de, não, como é que é? Acho que era 10 ou 11 horas de De viagem até viagem. Amsterdã. E depois Amsterdã até Cork, foram 2 horas, mais ou menos. Então, foi um longo voo pra gente chegar até aqui. E E aí, já logo no começo, já foi um perrengue, na verdade. Porque a gente chegou no aeroporto de Cork num domingo à noite. Não tinha uma alma quase viva lá no aeroporto. Porque aqui é bem pequeno, né, o aeroporto. E aí já tinha uma menina na nossa frente que a mala dela já não tinha chegado, daí a gente já ficou, meu Deus do céu, só falta a mala não chegar. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Aí, quando a gente saiu, tinha uma pessoa esperando a gente na porta, né, um taxista, que já é meio vinculado, até, eu tinha combinado com você também, né, sobre que tinha esse taxista. E aí, só que eu lembro que na época que a gente fechou o intercâmbio, por a gente ter fechado muito em cima da hora, não tinha quarto de casal mais, pra mim com o Henrique uhum. junto. Então nós fechamos de solteiro. E não conseguimos ficar na mesma acomodação. Ele ficou em uma e eu fiquei em outra.
Então, Separado. como a gente chegou no aeroporto, um taxista pegou o Henrique e um taxista me pegou de um lado e cada um foi para um canto, e a gente nem foi no mesmo canto, no mesmo lugar. Então ele ficou assim, meu Deus, mas eu não tenho nada para comer, não tenho o meu carregador. A gente não tinha adaptador, não sei por que que a gente não resolveu comer. Ah, não, mentira, tinha um adaptador, só o meu, eu tinha. Ele não tinha, porque acho que não sei se na nossa cabeça a gente ia ficar no mesmo lugar. Junto. É. Acabamos comprando só um e no fim ele foi parar num lugar ou em outro. A gente não tinha como se comunicar mais porque acabou a bateria dele. E aí no dia seguinte a gente já tinha aula de manhã. Na segunda-feira de manhã já tínhamos aula. De manhã não, né? Meio-dia e meio, né? Então a gente acordou. Eu não tinha como falar com ele, não sabia, não tinha nem ideia do que estava acontecendo na vida dele nesse momento. Você fala, se Deus quiser, ele vai chegar na escola. Daí a gente É, vai se encontrar se Deus lá. quiser a gente se encontra na escola e a gente resolve, mas por enquanto eu não sabia o que que ia Não vai ter que acontecer. fazer. É. Eu tinha como chegar, porque eu tava com o celular, tava com o mapa, então eu consegui acompanhar. Eu tava uns Acompanhar. 15 minutos andando da escola, mais ou menos. E ele, no desespero, achou um táxi no meio da rua para ir para a escola, para perguntar, porque ele não tinha como ver mapa nem nada. Aí ele perguntou pro taxista onde era a escola tal. O taxista levou ele numa outra escola, que nem era essa. Aí ele falou, não, é tal coisa. E no fim ele estava a 3 minutos andando da escola. E ele foi de Nossa! que ele não tinha nem ideia. Então, esse foi já nosso primeiro perrengue. Eu O lembro que a gente chegou primeiro o dia, dia, a chegada já já. estava chovendo, chegamos tudo molhado na escola, e ele já falou para mim, nossa senhora, passei tanta raiva que eu já queria ir embora. Esse Ó, foi o já fazem primeiro três perrengue. anos e meio, hein? Disso daí já fazem 3 anos e meio, hein, gente? É, É. exatamente. E é, Mas a é gente, interessante olhar para trás, né? Quanta coisa vocês viveram, porque tem tantos outros perrengues, com certeza, né? sim, sempre Que tem. vocês vivenciaram. E aí, vocês começaram a estudar. Vocês estavam na mesma sala, não? Tá, assim, começamos na mesma sala, porque na É. verdade o curso à tarde a gente tinha fechado, na época só tinha a partir do B1, não tinha menos que B1. Uhum. Hoje em dia a Tá. escola arrumou isso até, porque acabava que ficava muitas pessoas com diferentes níveis no B1, porque fecharam à tarde. Então acabou que ficou um pouquinho fora do nível. Tinha gente mais acima do nosso, menos que o nosso, vários níveis na mesma sala, né? Mas aí Tá. depois foi igualando também. Depois foi melhorando e desenvolvendo melhor, então não atrapalhou muito também o aprendizado. E vocês já de cara foram procurar emprego? Como que foi isso? Até falando do Foi. emprego, que foi uma das perguntas aqui que fizeram para você. Então, a gente já. A primeira coisa foi tentar resolver documentação, né, do banco. Primeira coisa, a escola já vem conversar com os alunos no começo no primeiro dia mesmo. Vem o Uhum. diretor da escola conversar sobre e dar a documentação que é preciso levar no banco. Porque para abrir a conta de estudante no banco aqui precisa ter essa carta da escola, né? E aí ele te explica certinho o endereço do banco, quais documentos têm que ser levados, como que tem que resolver para fechar lá com eles. E aí a primeira coisa é fechar essa conta no banco, que é necessária para tirar o visto. E aí, logo que a gente tinha a conta no banco, tinha que pegar o visto primeiro para poder procurar emprego, né? Porque sem o visto daí eles não aceitam. Então, o primeiro objetivo, a hora que chega aqui, é realmente ir atrás do visto. É legal a Então, gente falar isso, porque assim, quando você entra na Irlanda, que você dá a entrada no visto de estudante, né, Tainá? É diferente de outros países. E aí o que isso. ela está A gente entra explicando é como esse. turista, na verdade, aqui. Isso. O que ela está explicando é esse processo, porque quando vocês vão com um curso de 25 semanas mais 8, né, que é para trabalhar durante as férias full time, você vai dar entrada no visto de estudante uma vez está lá. E aí é isso que ela fez, para daí ela poder ter autorização para trabalhar, né? Daí você Isso. abriu a conta, tudo certinho, para daí É, deixar isso em ordem, né? isso. Daí porque a gente tem que trazer os 3.000 euros, né, como estudante para Isso. comprovar. Então esse dinheiro tem que estar dentro de uma conta no banco irlandês, para que você consiga levar na Garda, que é a polícia, a imigração daqui, para que você possa tirar esse visto. Então o dinheiro dentro da conta do banco é um dos comprovantes necessários para te retirada do visto de estudante. Exatamente. Daí você fez daí vocês fizeram, né, todo o processo de visto, você e o Henrique.
Mas ainda o inglês era básico. E aí, para achar esse Super. primeiro É, emprego? aí a gente se comunicou com bastante gente da escola que o legal é assim, os próprias as pessoas que estão estudando na escola, nem todo mundo é novo aluno. Muitos alunos são Uhum. pessoas que estão renovando o curso. Então já estão aqui pelo menos um ano, mais ou menos. Eles já são mais experientes para ajudar a gente nessa questão. E foi isso que a gente teve de auxílio aqui. Então a gente conheceu um casal de brasileiros e eles deram muitas dicas para a gente, nos deram um modelo de currículo irlandês para a gente poder começar a aplicar trabalho, dava dicas de sites, aonde procurar as vagas, quais vagas eram mais fáceis da gente conseguir, que não exigiam inglês tão, no nível tão avançado, esse tipo de coisa, esses tipos de dicas importantes no começo, né? A gente teve desse pessoal da escola. E E você aí, trabalharam em quê nesse início? no começo eu consegui, logo no, acho que no segundo mês, eu consegui um trabalho num hotel para trabalhar de cleaner mesmo, sabe? Cleaner. Para limpar o hotel, é. E o Henrique conseguiu numa pizzaria, então ele fazia pizza, porque aqui a pizza é bem mais simples, né? Então não exige muitos conhecimentos. Então ele trabalhava numa pizzaria. Eu trabalhei no hotel bem pouco, na verdade, porque eu não gostei muito do. Não era nem do trabalho em si, porque aqui meio que você tem que chegar sem exigências de trabalho, né? Tem que ser o que der. O que, Mas o que era mais por tiver, causa das né? pessoas mesmo, que eu assim, não tratavam bem no ambiente de trabalho, e daí eu não me senti Tá. confortável de ficar lá, não. E, mas logo depois eu comecei a fazer trabalho de cleaner em casa mesmo de pessoas, assim. Consegui alguns contatos de irlandeses que queriam que limpasse a casa, daí também um dinheiro extra. E, e logo depois também comecei a trabalhar no restaurante também, lava louça, limpa, esse tipo de trabalho mais pesado, mas que já te dá condições financeiras boas para conseguir se manter aqui. Legal. E vocês acabaram, né? Tinha esse objetivo já, que era ficar um período mais longo, né? Até, Sim. gente, é legal a gente falar, porque o Henrique, ele tem o passaporte europeu, né? Ele tirou o passaporte europeu. Ele já estava com o processo quando vocês foram, não era isso? Ele já estava com o processo, então, mas demorou bastante tempo, então a gente teve que vir como estudante os dois mesmo, não tinha como Como vi. usar a cidadania dele. Isso, daí vocês foram como estudante. Vocês chegaram a renovar por mais um ano o estudo? Não. Não, não precisamos. Daí, bem na época que deveria ter sido renovado, o Henrique conseguiu ir para o Brasil, tirou finalizou o processo e eu consegui aplicar meu visto. Aí a gente não precisou gastar com essa renovação, pelo menos. Legal. Na verdade, gente, quem não tem o passaporte europeu é possível renovar duas vezes, né? Então dá para ficar quase 3 anos na Irlanda estudando inglês e com essa permissão de trabalho, né? Enquanto estuda meio período e de férias full time. E aí depois tem outros caminhos. Mas no caso deles, como o Henrique tem o passaporte europeu, a Tainá está vinculada a esse. Tem um visto, né, Tainá? Enquanto não sai o Sim. seu, não é isso? Isso. É. Então, vocês não precisaram renovar, vocês já com o passaporte europeu puderam ficar. E o objetivo Sim. era esse mesmo, né? É ficar um período mais longo. Vocês É. acharam que, assim, os desafios que vocês viveram, vocês esperavam viver? Como que foi isso? O que vocês já conquistaram estando aí, né? Sim. Então, não, na verdade, assim, eu nem imaginava as coisas que iam acontecer com a gente aqui, não, porque eu não tinha experiência de nada sobre isso, então foi, assim, tudo novo mesmo. Foi tudo que foi acontecendo, foi muito novo, mas a gente foi indo e conseguiu aprender com essas coisas também, que é bom para poder passar para as pessoas que vão chegando e a gente conhece, que quando as pessoas que a gente conhece vão chegando para cá, a gente já consegue facilitar bastante esse tipo de informação, né, para passar para todo mundo. E assim, mas a cidadania europeia faz muita diferença mesmo, quando você tem. Então, assim, foi uma das opções, assim, dos motivos da gente querer vir para a Europa, né, para a Irlanda, era por causa disso, por causa da cidadania europeia. E a Irlanda é um dos poucos países que falam inglês, que fazem parte da União Europeia ainda, né? Então, por Sim, isso sim. mesmo que foi a opção. E aí, como E, que está o inglês hoje? Né? Porque a gente está falando de lá de trás, que vocês tinham um B1 sim. e não falavam inglês. E aí, como que você vê o inglês hoje? Isso é muito diferente, né? Hoje eu já É. posso dizer que falo inglês fluente. Eu Ah, trabalho, que linda. eu trabalho com
com atendimento a cliente, tudo, eu só falo inglês o dia todo no trabalho. Falo, escrevo, né? Então, a escrita também evoluiu muito aqui. Os próprios irlandeses elogiam muito porque eles não são bons de gramática. Eles, apesar de falar inglês nativo, eles não estudam muito bem na escola a questão da gramática como a gente estuda no Brasil, por exemplo. Nossa gramática e vocabulário é muito mais rico, na questão de ensino. E eles não têm muito isso, então eles erram muitas coisas, assim, besta até na gramática, que a gente olha e fala, gente, mas eles são nativos. E na verdade, isso não quer dizer muita coisa, eles olham para minha escrita nos e-mails que eu mando pro cliente, por exemplo, eles ficam tipo, nossa, você escreve muito bem, sabe assim? Então, Que eles mesmos legal. ficam, elogiam o nosso inglês e eles ficam chocados de como uma pessoa não nativa consegue evoluir no inglês aqui. Eles ficam. Que Porque eles não bacana. falam segundo idioma, eles não falam segundo idioma É normalmente. mais difícil, né? Então, Você para eles hoje é você trabalha legal. então com atendimento ao cliente, né? Até você falou que você está em home office. Então É. hoje você Uhum. usa inglês 24, o tempo inteiro no trabalho. Sim, reuniões, atendimento ao cliente, fala com o gerente, fala com a equipe, é tudo em inglês, né? Tudo em inglês. Que legal. E o Henrique trabalha em que hoje? O Henrique tá trabalhando, na verdade, ele e o irmão trabalham juntos no mesmo lugar. Eles trabalham num restaurante aqui que é africano-português, vamos dizer. E, Que e eles legal. trabalham na parte de grill mesmo, para preparar as comidas para os clientes também. É bem Olha, gostoso o restaurante. olha lá, gente, fica a dica. Quando vocês forem a Cork, então vai lá comer nesse restaurante, daí vocês já podem ainda fazer um oi pro Henrique, tá vendo? É, chama Nandos. Nandos. É, eu vou Nandos. voltar um pouquinho aqui nas perguntas, até para eu não passar as perguntas de vocês. Tem um monte de gente comentando, a mamãe falando que tem muito sucesso sempre para você. Ah, perguntaram a idade para participar de um intercâmbio. Hoje, na verdade, tem intercâmbio desde 5 aninhos de idade, tá, gente? Nossa, nem sabia. Diferentes. É, Foi minha difer... sogra que perguntou isso, acho. Ah, foi? Diferentes Foi. perfis, depende um É, minha pouquinho. sogra. Tem acampamento mais curto, né? Mas pro programa que eles foram, é a partir de 18, né? Porque daí eles já Sim. estão indo para trabalhar, estudar e tudo mais, né? Mas não Então é tem outro limite de objetivo. idade também, né, para Não tem vir. limite, não, E a de gente jeito já nenhum. conheceu pessoas bem mais velhas, assim, mãe, avó até, que vem para cá para fazer intercâmbio. Sim, Então não sim. tem limite mesmo. É, a Aline, que trabalha com a gente hoje, que morou na Irlanda há 3 anos, ela tem uma amiga que foi o filho, tipo, 20 e tantos anos, com a mãe. A mãe largou o emprego aqui, foi o filho e a mãe. E ficaram 3 anos na Irlanda também. Então não tem limite, não. É É. exatamente isso que você falou. Né? E para viver não tem limite. Acho que foi a sua irmã, a Maíra, falou que tem que ter coragem. É, a É. gente tem que tomar uma dosezinha de coragem, Maíra. Mas aí depois que o bichinho pica, né, Tainá? A gente quer passear sempre, não quer? Ah, é. Agora não só quer viajar e conhecer outros lugares. E aí, falando nisso, né? Vocês já conheceram muitos lugares? Vocês passearam bastante a Europa? Porque vocês nunca tinham saído. Então, assim, até conhecemos lugares, principalmente lugares que eu achei que eu nunca nem iria conhecer na minha vida, tipo Paris, que a gente via tantas pessoas indo, que tem dinheiro, e falava, gente, quando que eu vou ver a Torre Eiffel? E aí, quando a gente foi ano passado, foi bem no meu aniversário até, eu fiquei assim, meu Deus, nem acredito, você fica besta, né? Porque a gente, aqui é muito mais fácil viajar, o euro que a gente ganha é o mesmo euro da Europa, então é muito mais fácil, não tem nem comparação. Assim, a gente acha que não viajou tanto quanto outras pessoas, porque tem gente ainda que vem pra cá mais para estudar e ficar uns 2 anos, então o povo viaja mais para poder aproveitar porque vai embora. Vai embora, Como a é. gente vai ficar sem previsão de volta, a gente ainda tenta se estabilizar melhor, sem fazer Claro. gastar muita com viagens, mas tenta pelo menos. É que agora com a pandemia não deu para viajar mais, mas a gente tenta o máximo que puder. Que É, legal. E foi viajar. legal conhecer Paris? Ah, foi. Nossa, adorei a cidade. Na verdade, todos os países que eu vou conhecer a cidade, eu quero morar no lugar. Já começo a pesquisar, como é que, quanto que custa, já fica louca, né? Ver quanto que custa aluguel, como é que faz. Já quer Mas morar no aonde, país. aonde vocês já foram, então? A gente conheceu Porto, em Portugal. é, a gente conheceu Paris. Conheceu. Que mais, gente? Esqueci. A gente conheceu. é, Ai,
Suíça, a capital da Suíça, que esqueci o nome, quando a gente foi de conexão. é, a gente foi para Espanha Zurique. também, Zurique, isso. A gente foi para Barcelona, fomos para Ibiza também, que foi também outro sonho realizado, que a gente Que... não, sempre via na televisão e nunca tinha Você foi pensado para que a gente ia. Londres também? Alguém falou Fomos para que Londres. Londres. Até Nossa, as gente, pessoas que ela estão já viajou lembrando onde pra é que eu fui. caramba. Ela tá aqui falando que não, porque na verdade a gente ainda tá se estabilizando. Ela já citou aqui uns 5, 6 países. É que, na verdade, assim, que nem eu falei, eu comparando com as pessoas, né, que fazem Tá, Eurotrip, a tá. gente não conheceu tanta coisa comparando com o povo, mas com certeza deu para conhecer Nossa, você tá coisas que eu comparando realmente. com um povo específico, né? É, Porque tem gente que não é. Não, mas é verdade. Tem aluno que vai para ficar 1 ano, 2 anos, daí tem que sair conhecendo um monte rápido, é, né? Mas você já exatamente. viajou bastante, com certeza. Sim. A E gente foi para você. Londres 2 vezes já até. Já lá é muito gostoso, maravilhoso. Ai, que delícia. E conte uma coisa: tinha um debate, gente, eu lembro antes de vocês irem, Dublin, Cork, Limerick, É. né? E esse é um debate que muita gente que pensa em Irlanda pensa. Como que você É. avalia hoje? Eu não tenho nem dúvidas que eu sou muito feliz de ter escolhido vir para Cork. Foi graças a vocês, na verdade, que a gente veio para cá. Porque quando a gente pesquisou, pouco que a gente pesquisou, a gente só pensou em Dublin porque era o que o povo falava, né? A gente tinha um casal de conhecidos que tinha ido estudar em Dublin, então, para mim, eu mal pesquisei de Irlanda, na verdade. Então, para mim, Dublin era a única coisa que existia em Irlanda. Então, eu não tinha outra opção. Aí, quando a gente foi na agência, eu lembro que vocês falaram pra gente, olha. Dublin tá, né, cheio de brasileiro, o pessoal tá falando que já tá um pouquinho difícil de, assim, não é que você não tem contato com o inglês, mas fica um pouco mais difícil lá, é muito brasileiro, Ah, blá blá blá. E Cork é uma opção, você até tinha uma amiga que estava em Cork, eu lembro que você passou isso. contato. E, e aí, é a Mari, né, que é a amiga que você tinha É. passado. Então, a Mari sempre tá com a gente agora, a gente fez amizade aqui e sempre sai junto. E ela mora E, por aí ainda, também não quis vir sim, embora, tá vendo? não, já trabalha na área dela, então tá tudo ótimo. E então a gente viu que Cork né, graças a você, a gente viu que poderia ser uma opção melhor, uma cidade menor também, como a gente é de Ah, interior, né, seria uma coisa mais viável. E a gente se interessou, acreditou em vocês, né? Tipo assim, estamos indo pela agência, a gente vai confiar na agência. E fizemos uma escolha muito boa mesmo, porque hoje eu não tenho dúvidas que aqui a gente conheceu Dublin, né? Dublin é muito legal, é grande a cidade, é tipo um São Paulo da vida, não tão grande quanto, mas é grande, né? E é bonito, é gostoso de passear, tem muitas opções de coisas para fazer, tem muitas oportunidades de tudo. Mas é uma loucura de cidade, tem muito estrangeiro que tá lá, tanto turista como morador. Realmente brasileiro chovendo, assim, que tem bairros que só você escuta falar português. português. Só, assim, em lugares, assim, de qualquer lugar mesmo. Você esbarra na rua, você escuta um brasileiro. Então, quando a gente foi, a gente teve essa impressão e falou. Realmente, a gente fez uma ótima escolha. Hoje, Cork tem bastante brasileiro, até, mas nem se compara com quantidade de Dublin. E é Então, isso, né? Lógico que tem, né? E brasileiro tem em todo lugar, gente. em todo Mas é lugar. totalmente diferente, não se compara com Sim. o número, né, de É. brasileiros em Dublin. Tem muita gente que fica com medo, Tainá, e é legal perguntar para você o que você sentiu com isso. Por Cork ser menor, você acha que tem menos oportunidade de emprego? Se for comparar com Dublin, tem menos oportunidade, mas não quer dizer que não tenha, não, se você não consiga o trabalho. Eu ainda, Uhum. assim, tem áreas específicas aqui, né, que é mais rica de opções, como a área de Tá. TI, por exemplo. Essa área de computação aqui, mesmo em Cork, principalmente, é muito forte. Então, quem é dessa área é muito propício a conseguir um emprego fácil. Fácil. Mas de resto, assim, eu acredito, eu não tive nunca dificuldade de achar emprego aqui. Todas as pessoas que eu ajudei a achar emprego também nunca tiveram dificuldade de encontrar. Então, assim, talvez se for na área específica de alguma coisa, talvez tenha mais dificuldade, mas trabalhos em restaurantes, em hotéis, customer service, é tranquilo, acha bastante, tem bastante opção. E é o que você falou, né? No início, as pessoas têm que, independente da formação,
tem que ir abertas, né, gente? Porque vocês vão sim. construir uma vida nova, né? Então tem que ir É, aberto mesmo, principalmente assim, quando vai ser em inglês, tem que ir aberto para o que pintar, né? Tem o que estar inglês é a muito primeira aberto para opção. isso. O É. inglês é a A, primeira Na- coisa que tem que aprender, com certeza. a Nath está perguntando aqui com relação a Galway e Limerick. O que, que você falaria dessas cidades? Você Eu não, conhece? Você... eu sinceramente não conheci Limerick, conheci só Galway. É uma cidade muito fofa. Galway eu amei, lindo. Moraria também, mas é muito pequena, ainda é menor que Cork. Que Cork já é uma cidade Tá. pequena. E assim, eu não conheço ninguém que tenha morado lá especificamente. Eu sei que por ser menor e ser uma área que não tem muitas empresas, não tem muitas oportunidades. Tem bastante brasileiro até, já ouvi falar e já ouvi lá também, quando eu fui para lá. Mas assim, eu sinceramente não optaria. Limerick, eu não conheço a cidade, mas tem uma amiga minha que fez intercâmbio lá na época. E ela, assim, se virou bem, mas também achou que não tinha muitas coisas para fazer. Tanto como emprego ela até achou, acho que ela trabalhou em hotel, se não me engano. Mas aquela coisa, não tem muitas coisas para se fazer, conhecer na região. é, não tem muito, nem barzinho, alguma coisa assim. Eu lembro que ela reclamava bastante para mim essa questão de vida social, vamos dizer. Então, eu acho que as opções melhores seriam Dublin e Cork mesmo. Dublin e Cork. Dublin Mas eu tô Cork. suspeita para falar mesmo, porque eu gosto de Cork. Fala, eu já Todo adotei mundo que, Cork aí. todo mundo que vem perguntar para mim sobre a Irlanda, dicas, lararia, eu já falo, vem pra cá, vem pra Cork. Vem pra cá e pronto. É isso aí. É. É, tem um monte de gente aqui animado, ó. Até acho que a sua mãe acho, falou que não vê a hora de ir. Sua família já foi te visitar? Essa é uma pergunta legal. Veio um primo meu. Ai, meu Deus, Ixi, fiz alguma coisa errada. Ah, eu sumiu, fiz você alguma coisa voltou. errada. Veio um primo meu já me visitar, um casal e dois casais de amigo, mas ainda não veio minha mãe, não. Minha mãe tá louca pra vir, queria vir logo esse ano, mas por causa da pandemia atrapalhou tudo. É, mas tem aéreos ótimos agora, gente. Já comecem a se planejar. A pandemia está passando, os países já estão reabrindo, né? A gente teve notícias muito positivas nesses últimos dias. Tem algumas também não tão, mas tem muitas positivas, né? Estão até falando aqui, ó, Limerick é mais para passeios e empregos, é bem mais complicado. O Ed Cássio está falando, ele também morou aí na Irlanda. E, Sim, e tem um monte de gente pedindo para você falar inglês. Eu vou pedir para você falar inglês daqui a pouco, tá bom? Pode meu ser. Deus. Querem A matar de gente, vergonha. a gente fala um pouquinho de inglês, gente, daqui a pouco, tá bom? E com relação. Hoje, você já não estuda mais o inglês, né? Mas você usa ele no dia a dia, Sim. né? Você continua estudando por conta? Porque você falou que seu inglês já tá bem legal. Você acha que 6 meses de curso foi o suficiente, Tainá? Então, eu acho que os 6 meses de curso vai depender da dedicação da pessoa, principalmente, não só o curso em si, assim. Porque eu sempre fui muito dedicada, sempre fiz todas as lições de casa possíveis e pesquisava tudo a mais do que isso. Sempre fui muito interessada, qualquer expressão que falava, eu ia lá e pesquisava, eu guardava, nunca esquecia. Hoje, as coisas da escola eu nunca esqueço, meu professor foi muito ótimo. Então, tem muitas coisas que eu até falo para Henrique, nossa, isso daqui eu lembro que foi o professor que ensinou a gente. Então tem eles me deram muita base na escola, mas eu acho que foi dedicação da minha parte mesmo. E também falta de vergonha um pouco, né? De você tentar, o diferencial é você falar com as pessoas, mesmo que estiver errado, que você vai se acertando, e se você achar pessoas confiáveis, elas vão te corrigindo. Então isso ajuda muito. Você consegue imergir na cultura deles legal, e eles te ensinam muito também aqui. Mas é com o tempo mesmo. Eu acho que 6 meses ainda é muito pouco. Acho que dentro de um ano que você começa a sentir uma grande diferença mesmo, dependendo da sua dedicação, principalmente, né? Com Eu certeza. fazia coisas a mais do que o normal, vamos dizer, eu ia na biblioteca, alugava um livro, eu pegava livro de criança mesmo, que tinha aquelas letras gigantescas, aquelas palavras desse tamanho, assim, 3 palavras quase. Mas eu li, eu ficava lendo o livro, escrevia as palavras no caderninho e via o que significavam. E sempre colocando o significado em inglês também. É importante você aprender o significado de uma coisa explicado em inglês, para você poder Uhum. aprender melhor.
Então, escutava música, traduzia, essas coisinhas que você vai fazendo por conta, sabe? Faz bastante diferença. Isso é muito legal, porque na verdade é o que você falou, né? Vai muito da dedicação do aluno. Quantas pessoas, e você deve ter conhecido, a gente não conhece, que vai fazer intercâmbio, daí fica só com brasileiro, né? E Uhum, falando só com brasileiro, e fica um ano e daí não fala inglês. exatamente. Aí, então vai da dedicação do aluno, né? E você tinha um objetivo, tinha um sonho, sempre isso muito claro, e você correu atrás e se dedicou. É, Então, lógico que depois que ela parou de estudar inglês, né, gente, ela continuou usando no dia a dia, continuou se dedicando, sim. entrando na cultura, isso faz toda a diferença, Eu toda a faço cursos diferença. também. Cursos que eu faço são em inglês, né? Não é aula de inglês, mas é curso voltado na área de jurídica, né? Que eu tô fazendo para tentar entrar na área jurídica aqui também. Ah, que Então eu faço legal! o curso em inglês. Então já é alguma coisa, já é um vocabulário mais específico, um business, né? Um business English lá. Então já faz uma diferença, porque aumenta o vocabulário da gente, fica mais específico para a área, né? Então, assim, você acaba nunca parando de estar envolvido com o idioma se você estiver envolvido na área, ou se você tiver, continue estudando, fazendo cursos. Agora eu comecei a estudar espanhol também, porque eu quero já aprender um outro idioma, já que o inglês eu achei que está ok. Então eu já estou mandando ver no espanhol agora. Que legal! E você, então a sua intenção é trabalhar na área do direito aí? É, E você já está vou entrar na área trilhando de... esse caminho, é isso? E é Sim. possível daí? Você vai Então, porque precisar fazer? assim, É, o currículo no Brasil, currículo não, tô louca. O diploma no Brasil, pelo menos da área, na verdade de muitas áreas, ele é reconhecido aqui como o diploma mesmo. Eles valorizam muito as faculdades que a gente faz no nosso país, porque aqui os irlandeses não fazem muito. Eles não são muito Uhum. ficar estudando. Como você ganha um dinheiro muito bom trabalhando com qualquer coisa, sem você precisar ter uma formação, eles são muito preguiçosos. A gente percebe que muitos não se dedicam para estudar, fazer uma faculdade, fazer curso. Eles fazem Tá. o college e já vão trabalhar em restaurantes. Para ele tá ótimo isso. Eles não querem mais que isso. E Uhum. então, assim, é mais fácil de você competir no mercado de trabalho, porque não tem muitos nativos para você competir. Seu diploma é reconhecido e você só precisa fazer alguns cursos técnicos, assim, vamos dizer, só para você ter conhecimento um pouco Local. da jurisdição dele aqui, no meu caso, é porque não é a mesma coisa. No Brasil, a gente tem muita lei, né? É um vade-mecum lá, que é o livrão desse tamanho, assim, que a gente estuda todas as leis. Aqui não é assim, ele não tem quase nada de legislação, é tudo de acordo com caso, como é que fala? É tudo casos que aconteceram já de pessoas antigos que viraram um estatuto e é isso. Então não tem muita legislação a ser estudada. É mais fácil, vamos dizer assim. Que legal. Por Daí isso, você está fazendo alguns cursos para é, daí entrar na sua área. isso. Tô tentando agora investir para entrar na minha área, já que eu senti que o inglês é suficiente para isso, eu resolvi começar a tentar entrar na minha área mesmo. Ninguém tem dúvida que você vai conseguir, viu? Uhum, A tomara. mamãe até tá falando aqui, ó, que tem muito orgulho de você, muita determinação. Até a professora Marisa falou que dedicação nunca faltou para você, Minha viu? tia madrinha. Acharam a sua pastinha de músicas em inglês que você estudava. É. Acharam aí em casa. Qual foi a escola que você estudou mesmo? A Nath está perguntando aqui. Eu estudei na Cork English World. World, Viu? né? Sil, exatamente. Hoje, que nem ela falou, ela estuda no período da tarde, né? Existem horários diferentes. Olha lá, a professora de novo, sobrinha, só orgulho, maravilhosa. Tá todo mundo aqui morrendo de saudade. Mas você teve aqui, né? Você já visitou de novo o pessoal. Sim, era pra gente ir agora em setembro, Tá. mas não vai dar certo, vai ter que ser pro ano que vem. Mas a gente vai pelo menos uma vez no ano. A gente tenta ir uma vez no ano, sim. Ai, que delícia. Tá vendo? Eles já estão, de certa forma, vocês já até se estabilizaram, né? Que vocês já estão até com uma frequência voltando para Sim, visitar e tudo isso, né? é, E Tainá, e o que que você diria para quem também tem esse sonho, também tem esse objetivo, mas tem medo, né? Porque dá medo, que nem sua irmã falou, precisa de uma sim. dosezinha de coragem.
que você diria É. para quem, né, ainda não tem o inglês, fica com essa dúvida e tem todos esses medos? Então, eu diria assim que para a pessoa não continuar, é, continuar se autovalorizando no Brasil, tipo, fazendo cursos de inglês enquanto não puder vir, para pelo menos ter uma base, e isso vai deixar um pouco mais de segurança, né, para não vir aqui zerado, se já não pode, se não pode vir logo, então faria cursos de inglês e ir guardando dinheiro, porque o mais importante é você ter dinheiro, porque o euro é caro. Então, você converter no real não vale muita coisa. E eu guardaria, fazia isso, guardaria dinheiro, mas não desistiria de vir, não colocaria idade como barreira, e nem o inglês mesmo. O mais difícil mesmo é juntar o dinheiro. Mas o inglês você vai conquistando, se não for no Brasil, vai aprender aqui. Eu tinha certeza, na verdade, que era só, eu precisava só morar num país que falasse inglês para eu aprender, porque é difícil aprender no Brasil. Eu achava muito Uhum. difícil. Não é a mesma coisa. A gente aprende em português, é muito difícil. Aqui é inglês o tempo todo. É, É é. outro nível de aula. A gente, e na verdade, geralmente são 2 horas por semana, muita tradução, né? E a gente sai da sala falando em português, né? Então é Sim. diferente, né? É É, muito diferente você estar imerso num lugar. A Tainá é, fala essa questão do euro, gente, é importante mesmo, né? Porque o euro hoje tá 6, tá? Mais ou menos R$ 6 aí, né? E tem promoções muito boas, muito legais para a Irlanda. A questão é que tem os 3.000 euros que a gente tem que levar. Você não paga é para ninguém esse dinheiro, mas tem que levar e depositar numa conta, né, Tainá? isso. É um É um dinheiro dinheiro que você seu. pode usar. Sim, você só vai gastar 300 euros do visto desse dinheiro aí, Isso, mas o isso. resto é você que vai usar mesmo. É um dinheiro seu, mas você precisa ter esse dinheiro para dar uma garantia na hora de tirar o seu visto de que você, se não conseguir um emprego, tem como se manter. Basicamente é isso, né? É, Então é uma questãozinha aí que precisa realmente de um planejamento para chegar a isso. sim. Olha, eu como mãe recomendo toda mamãe dar a maior força, porque é muita riqueza para a vida. Isso é muito bonitinho e é verdade, Márcia. Eu hoje sou mãe, né? E quando a Tainá foi, eu não era, eu já era mãe, não já era. Já, eu lembro que você Tinha tinha. acabado de ser mãe, na verdade, quando vocês embarcaram. Eu acho que quando a gente se conheceu, eu estava grávida, talvez. Não tenho Pode certeza. ser, é. Mas a gente, na verdade, né, Márcia, a gente quer ver os filhos felizes, né, e realizados, e eu acho que é muito isso. Com certeza no aeroporto, sua mãe deve ter ficado com o coraçãozinho na mão, porque isso Com faz certeza. parte, né? Vocês estavam indo de encontro ao desconhecido, mas ver tudo que vocês conquistaram, ver tudo que vocês estão vivendo, deve ser muito gostoso no coração da mãe, né? Saber que vocês estão Sim, felizes, que vocês estão bem. com certeza. Com certeza teve um monte de perrengue. Teve dia que Sim. chorou também, não teve, Tainá? Ah, com certeza. Tem várias fases, né, que a gente vai se encontrando aqui. Uma que você não tem certeza se vai conseguir continuar, se vai ter dinheiro suficiente para se manter, mas as coisas vão dando certo. É só oh, Jesus, ter dedicação e não desistir. E vai tentando. A gente conseguiu, por exemplo, a gente vai conseguir fazer uma festa de casamento no Brasil ano que vem, por causa de estando aqui, que é uma coisa que provavelmente não ia conseguir estando no Brasil, ou ia demorar muito para conseguir. Então, isso é uma das conquistas de um sonho que a gente vai conseguir ter no Brasil. A gente ia fazer esse ano, né? Mas graças à pandemia, deu uma adiada. Que delícia, que legal. Depois vocês mandam fotos para a gente ver, né? Para a gente ver essa Hum, conquista de vocês, com certeza. A sim, Andressa está perguntando um pouquinho do custo de vida, né? Claro que sim. hoje você ganha em euro, mas para a gente ter uma ideia de custo de vida, o que você diria aí, um custo de vida em Cork, né? Sim, então aqui o custo de vida, assim, a questão do aluguel, que é o mais caro
do que você vai ter gasto, né? O seu salário praticamente, a metade do seu salário vai ser em aluguel, porque realmente é muito caro e é um problema na Europa em geral, não é só aqui na Irlanda. Mas, ao mesmo tempo, o salário mínimo da Irlanda é bem alto, é um dos mais altos da Europa. Então, assim, fica meio que ok, vamos dizer assim. Muitas pessoas fazem é dividir o lugar que você mora, né? Muitas pessoas dividem a moradia para não ficar tão Legal. caro. Então, Uhum. isso aí já ajuda. Mas, por exemplo, o salário mínimo na Irlanda, eu acho que agora deve estar uns 10 euros e pouco por hora, porque aqui eles normalmente pagam por hora, Por né? hora, né? Então, É. acho que tá uns 10 e pouquinho no momento. Mas assim, você ganhando salário mínimo, que hoje deve estar uns 1.200, não sei, 1.200 euros por mês, São 40, se for se 20 for horas, se 40 for horas. 40 horas. 40, é. Vou calcular aqui, ó. 40 vai ser 120, vai ser uns 1.200 mais ou menos, mil e É, duzentos então, euros. mas vai ser uns 1.200 euros, vamos dizer, por uma pessoa que trabalha full time. É, então, assim, você consegue fazer tudo. Você consegue fazer a compra do mercado tranquilamente. E é aquela compra do mercado que você não fica limitando, que nem no Brasil, que a gente fica, vou pegar esse produto mais barato, porque esse é muito caro. Não, aqui você compra do seu gosto. As coisas são muito baratas no mercado. E então, assim, não tem essa limitação, que é uma coisa boa, né? A gente pode comprar o que a gente tiver vontade. Você consegue viajar. Se não for para outro país, você viaja pela Irlanda, que é muito bonita também de conhecer. Mas mesmo para os outros países aqui dentro da Europa é muito barato, né? Tem companhias aéreas muito baratas para você conhecer. É, e contas também da casa não são altas. Eu acho Uhum. muito tranquilo para pagar. Porque, por exemplo, você que ganhe full time 1.200 euros. O mercado para o casal, vamos dizer, no mês, se você for comprar à vontade, o que quiser mesmo, é uns 200 euros no mês de mercado para o casal, né? E então, se você. A conta de casa, mais ou menos, sei lá, 100 euros por mês não. Por mês. 100 euros por mês, vamos dizer, as contas, que também não são muita coisa. E, e o aluguel, que daí é um pouco mais pesado, que já vai uma metade do salário, mas ainda sobra dinheiro para sair, para viajar, até para guardar mesmo, se você estiver trabalhando full time. Por isso que os irlandeses, na verdade, não se preocupam muito, porque esse salário mínimo que você ganha, você trabalha nos restaurantes, trabalha no McDonald's, por exemplo, que é um trabalho que já dá o dinheiro suficiente para se manter aqui. Isso que é bom. Você tem Então, qualidade de vida, né? com Mesmo com esse certeza. salário mínimo. É isso que você está Sim, salário passando, mínimo, né? sim, salário Então, mínimo dá uma qualidade de vida excelente já. Por isso que muita gente se acomoda mesmo no salário mínimo e fica, tá bom. Tipo, não preciso muito investir ou fazer curso, estudar, porque é suficiente em para me outra manter. coisa. É. É. A Bruna está dizendo que dá até para tomar umas pints. Pints, é a cerveja daqui. Pints, olha, tá vendo, gente? Preciso tomar cerveja na Irlanda também. A É, Mayra tá perguntando, Mayra ou Maíra, que é a sua irmã, Maíra, acho. minha irmã. Maíra, ela tá perguntando se é muito frio e se dá para acostumar ou é sofrido. Porque tem gente que sofre com frio, é verdade. É. Eu acho que o problema daqui não é o frio, é a chuva. Para mim, pelo menos, o maior problema é a chuva, que ela é eterna e não para quando ela começa. Isso aí incomoda muito. O frio mesmo, eu não ligo muito, eu até gosto de frio. Eu Tá. me dou melhor, meu corpo aceita melhor o frio que o calor. Hoje em dia, já o calor do Brasil já não é muito aceitável para mim, não. Quando eu vou pro Brasil, eu Você sofro já bem tá. mais. Tá. Então, até para minha respiração, tudo, o frio vai melhor. Mas eu acho que aqui o problema maior é. O frio é Aquela acostuma, porque a casa chuvinha chuvinha aqui, muito fininha constante, aqui não né? para. Sim. O frio aqui se acostuma porque também os lugares são todos aquecidos, todas as casas têm aquecedor, todos os bares, todos os lugares são muito quentinhos, tem muitas roupas grossas, então você não passa muito frio. Mas o problema é a chuva, isso daí, e chuva com vento ainda, porque aqui venta muito. Então é uma coisa interminável, molha você inteira, não dá guarda-chuva, não tem guarda-chuva que exista para isso, porque o vento deixa. Você só vê os guarda-chuvas caídos no chão, um monte de pedaço de guarda-chuva pelo chão, que as pessoas ainda tentam usar guarda-chuva, mas não tem como.
E é isso, te molha, mesmo você com a roupa quase no corpo inteiro, a cara fica vindo uma chuva insuportável. Fica molhada. É, É isso aqui. tanto é que eu acho que, né, de forma geral, assim, Reino Unido, Irlanda, né, são os países que têm melhor capa de chuva, né? Tem umas capas de chuvas É, fantásticas, isso aí assim. é um bom investimento aqui. Tem que chegar aqui e comprar na hora, porque faz diferença. Precisa, é necessário. Olha, gente, um bom investimento, tá vendo? É, Gente, é impressionante, mas está acabando o nosso tempo, né? É impressionante como uma hora vai rápido e daqui a sim, nem pouco sei. o Insta vai começar a me dar o timing aqui. Então, vamos falar inglês, Tainá, para a gente ver o seu Ai, meu Deus. sotaque? Olha Eu lá, não ela tenho, tá morrendo eu de não acho que eu vergonha, tá tenha vendo? muito sotaque, não. Porque, assim, na verdade a gente. Sei lá, não acho que não tem muito sotaque. Eu acho que a diferença é que tem coisas que a gente fala com gírias irlandesas, vamos dizer, umas palavras que é mais comum o irlandês falar. Mas eu acho que sotaque não deve ter. Eu acho que, e é bem por aí, né? Porque na verdade a gente tem um pouco de sotaque brasileiro. Mas eu É. tenho um inglês muito americano, né? E você deve ter um inglês mais, com certeza, né? Irlandês. Então deve ter palavras muito diferentes no momento que a gente realmente começa numa conversa, né, gente? Não vamos Uhum, matar ela de vergonha, não, tadinha. Olha lá, ela já tá aqui super compartilhando com a gente toda essa vivência. sim. Não, muito feliz de falar com você, viu? Muito feliz mesmo. É muito gostoso. Eu falo que é o que faz o nosso trabalho valer a pena, né? A gente está nesse meio desse momento, né? Até não perguntei sobre isso para você, pode ser uma pergunta agora, mas a gente está nesse momento tentando levar conteúdo, tentando mostrar para as pessoas que o sonho continua, né? Que daqui a pouco vai passar tudo isso e a gente precisa continuar com esses planejamentos. Então é muito gostoso a gente ouvir história de alunos que conquistaram sonhos e estão tendo suas vidas e tudo mais. E Uhum, ter essa satisfação, né? Falar, nossa, vale a pena o que a gente faz, vale a pena cada dor de cabeça, vale a pena o nosso trabalho. Mas até sim. falando disso, como que foi a pandemia aí? Como que tá na Irlanda? Vocês ficaram fechadinhos? Vocês estão em casa? Como que é? Então, a gente começou, quando começou as notícias, né, do que estava acontecendo, a Irlanda já começou a tomar medidas muito rapidamente, porque viu que a situação na Itália estava muito feia. A situação na Itália e Espanha, né, que foram as primeiras que começou o negócio a ficar feio, depois da China. Então, eles já começaram a se mexer, que não demorou muito para esperar piorar a situação, não. Logo começou a aparecer os primeiros casos. O ministro daqui já começou a fechar tudo. Então, as empresas foram obrigadas mesmo a mandar todo mundo para casa. Tiveram que todo mundo se virar, porque nunca ninguém tinha passado por isso, ninguém sabia como que ia fazer o funcionamento na casa das pessoas, dos computadores. Então, foi tudo assim, todo mundo ficou meio perdido, né? Até acostumar com o que estava acontecendo. Mas eu lembro que, assim, em fevereiro o negócio explodiu, em março já estava, vamos dizer, fevereiro começaram a ficar o negócio, começou a piorar, e em março eu já estava trabalhando em casa, e tô desde março em casa. Mas assim, agora já tá tudo muito ótimo. A Irlanda já tá praticamente vencendo o Covid mesmo, graças às medidas mesmo radicais do ministro, porque se ele não tivesse fechado, sempre tem pessoas que acabam indo na rua, indo nas lojas. Ainda tem as pessoas que não acreditam muito na doença. Então, assim, ele fechou Sim. tudo. Então, não tinha nem se quisesse fazer alguma coisa, não tinha como, sabe? Não tinha opção. Tava tudo fechado, tudo 100%. E foram E agora já praticamente tá 3 meses, reabrindo? sim. Foram praticamente Tá. em casa mesmo. A gente ficou uns 2 meses 100% em casa, com tudo fechado por uns 3 meses, mais ou menos. E aí, agora que a gente começou a sair mais, e aí começou a reabrir agora. Eles fizeram algumas fases, né, para eles acompanharem a doença. Então, de acordo com o que foi abaixando os números dos casos, eles foram abrindo as lojas. Então, agora começou a abrir lojas, todos com fila, distância social, álcool em gel nas portas, todos os cantos dos lugares. E restaurantes, por enquanto, está só para ir buscar comida. Estão tentando começar a abrir já os restaurantes, vão colocar um monte de vidro para separar as mesas, eles vão tentar, tiveram que alterar toda a forma de funcionamento para eles poderem começar a receber pessoas, né? Mas já está voltando ao normal, entre aspas.
Ah, que bom, um novo normal, né? Mas É, a faz partir de parte. 29 de junho começa a terceira fase aqui que eles colocaram para reabrir coisas. A academia vai reabrir depois de um bom tempo, sim. E aí vai começar a acostumar com as mudanças. É o que eles falam, começar a acostumar com as filas, né? Porque hoje em dia é tudo fila, mercado fila, lojas fila, academia vai ser provavelmente com horário marcado. É, esse é o É. nosso recomeço, vivendo de Nosso fila. novo normal, é. E é no mundo inteiro, né? Tainá, o Insta tá me dando 1 minuto. Eu não queria terminar sem te agradecer. Agradecer de você compartilhar a história com a gente. Agradecer por essa sensibilidade, pela empatia de contar para as pessoas toda a sua vivência, as dificuldades e estar disponível para ajudar. Porque daí, na Sim, verdade, a gente vai mostrando o caminho para os próximos que vêm, né? Falando, vem também, vem atrás. Obrigado, sim. viu? E o que precisar, a gente está Obrigada a super à você. disposição. Obrigada por toda a ajuda também que nos deu desde o começo. E graças a isso a gente está aqui até hoje, né? Que bom. Manda um grande beijo pro Henrique também, tá bom? Pode deixar. Olha, a gente nem chamou ele para mostrar a carinha aqui, tá? Um dia ele faz Manda um sozinho. grande beijo. Fala pra ele que vai Isso, fazer ele isso, sozinho. isso. Obrigada os amigos que Obrigada, entraram querida. também na live. E família também. Beijo. Beijo, tchauzinho. Beijo pra vocês. Vai cair, gente. Beijo, tchau, tchau.